E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre um conceito matemático muito importante para a física, que a gente vai usar bastante daqui para frente. É a decomposição vetorial. Vem comigo! Então, pessoal, essa aula é para que a gente aprenda a fazer a decomposição vetorial. Isso vai ser muito importante porque, às vezes, o movimento na física se dá em uma direção e sentido, só que a gente tem algum vetor, seja velocidade, seja uma força, que está em outra direção e sentido. E a decomposição vetorial vai nos ajudar a simplificar o nosso problema, colocando tudo no mesmo sentido e na mesma direção. Então, se você lembrar da aula de operação com vetores, a gente viu que se eu tenho um vetor V1 e um vetor V2 que estão dispostos de maneira perpendicular, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus entre eles, a gente pode ter um vetor resultante que é justamente a partir da regra do paralelogramo, que é pegar esse V1, colocar em cima do V2, então jogar ele aqui, só copiar ele aqui, e pegar o V2 e colocar em cima do V1, que é colocar ele aqui. Saindo do encontro do início das setinhas deles e indo até o encontro da projeção dos dois, a gente forma um outro vetor, que é o vetor resultante V, tá bom? Só que a ideia da decomposição vetorial é fazer o processo inverso, é pegar um vetor V e colocar as componentes que sejam perpendiculares entre si, fazendo um ângulo de 90 graus entre si. Então, se a gente tem esse vetor V, como que a gente faz a decomposição vetorial dele? É muito fácil, é só a gente pegar uma componente que seja na vertical e uma componente que seja na horizontal e fazer aqui entre eles um ângulo de 90 graus, tá bom? E aí, se a setinha está apontando para baixo, essa componente na vertical tem que estar apontando para baixo. Se a setinha está apontando para a direita, a gente tem que ter esse vetor aqui à direita, certinho? De modo que a gente vai ter um vetor V na vertical e um vetor V na horizontal, tá? A gente pode chamar ele de V de vertical ou de VY, porque esse aqui normalmente é o nosso eixo Y, tá bom? Esse aqui a gente pode chamar de VH, de horizontal, ou VX, tanto faz a notação que você preferir, tá bom? E aí, para a gente resolver o problema, a gente precisa identificar quanto que vale VY e quanto que vale o VX. E aí a gente tem que relembrar aqui o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é formado por um cateto, outro cateto, e eles fazem 90 graus entre si, e uma hipotenusa, tá bom? Que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Aqui a gente tem a mesma coisa. A gente tem um cateto, outro cateto e a nossa hipotenusa aqui. Como é que se dá as relações, então, entre os catetos com a hipotenusa? Normalmente a gente tem esse vetor aqui e a partir dele a gente vai descobrir as outras componentes. Para isso a gente precisa de um ângulo. O seu problema em física vai te dar um ângulo, pode ser esse ou esse, tanto faz. Se a gente pegar aqui esse como sendo o ângulo dado, como é que fica a relação? Se a gente lembrar aqui do nosso triângulo retângulo, a gente tem que esse ângulo θ aqui, eu tenho uma relação que é chamada seno de θ. E o seno de θ, ele vai ser igual ao cateto oposto, que no caso aqui é C1, dividido pela hipotenusa, tá? E aí, se a gente quiser o C1, como é o caso da gente pegar o cateto, eu vou passar a hipotenusa para o outro lado multiplicando. De maneira que eu tenho que C1 vai ser igual a H vezes o seno de θ, tá bom? Então, C1 é H vezes o seno de θ. E o C2, a mesma coisa, só que o C2 é o cateto adjacente a esse ângulo. E cateto adjacente, a gente utiliza a relação do cosseno. A gente sabe que o cosseno de θ vai ser o C2 sobre a hipotenusa. De novo, se eu quiser isolar o C2, o que eu faço? Passo a hipotenusa multiplicando. Então, eu tenho que C2 vai ser igual a cosseno de θ vezes H, ou H cosseno de θ, para ficar numa notação igual essa aqui, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer é pegar o nosso vetor, o vetor que queremos decompor, fazer as componentes vertical e horizontal deles e identificar onde está o nosso ângulo, tá? Nesse caso aqui, o ângulo sendo o de cima, o meu cateto oposto é o VH.
ou o Vx, tá? Então, cateto oposto é uma relação de seno. Então, como é que vai ficar a fórmula do VH ou do Vx? Vai ficar Vx vai ser igual ao V vezes, não é cateto oposto? Cateto oposto, seno do ângulo. E o meu VY vai ser o V vezes o cosseno do ângulo θ, tá bom? Não vá direto na fórmula, não vá Vx é V seno, Vy é V cosseno, porque depende do ângulo que ele te deu, do ângulo que esteja formado aqui com a sua componente vetorial, tá bom? Então, é sempre interessante você fazer o seu triângulo retângulo, colocar o θ, o ângulo que você tem, e analisar quem que é o cateto oposto e quem que é o cateto adjacente. Cateto oposto, a gente utiliza seno. Cateto adjacente, a gente utiliza o cosseno. Na próxima aula, a gente vai falar de uma aplicação muito importante que está intrinsecamente ligado aqui à decomposição vetorial. Eu te vejo lá.